Apocalipse, capítulo 20. Espero que esse seja um momento agradável e proveitoso. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos lá? Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Nota JP 1. Os 3 capítulos finais de Apocalipse fazem uma reflexão sobre os principais assuntos dos primeiros 3 capítulos de Gênesis. O livro das origens dialoga com o livro do final dos tempos e da nova criação. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Sobre o abismo, ver nota em Apocalipse 9, versículo 1. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Nota JP 2. Alguns teólogos consideram este tempo como um período literal e exato de 1000 anos. Outros compreendem o milênio, em latim mille annos, como uma extensão indeterminada de tempo. De qualquer forma, o que não há como negar é que seja um tempo longo do ponto de vista humano, em que Jesus Cristo e os salvos reinarão sobre a terra, substituindo o império do anticristo e de seus asseclas e simpatizantes, cumprindo perfeitamente mais essas profecias escatológicas do Antigo Testamento, preanunciando o julgamento final, o fim da terra e da humanidade como as conhecemos hoje, e o início de um novo mundo onde habitarão os seres humanos salvos. Salmo 72, versículo 1 ao 20, Isaías capítulo 2 até o capítulo 63, Jeremias 23, do versículo 5 até o versículo 7, Jeremias 33, do versículo 14 até o versículo 16, Ezequiel 36, do versículo 16 até o 18, capítulos 40 até o 48 de Ezequiel, Zacarias capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 14, Daniel 7, do versículo 1 até o versículo 28, Miqueias 4, do versículo 1 ao 4, Mateus 25, do versículo 31 ao 32, 1 Coríntios 15, do versículo 24 até o versículo 28. Quem deseja se aprofundar nessa área de estudo deve buscar conhecer melhor 3 correntes de pensamento teológico sobre esse assunto: o amilenarismo, o pré-milenarismo e o pós-milenarismo. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nota JP 3. Todos os salvos santos compartilham do reinado de Cristo, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Não apenas os mártires e aqueles que ministram em tempo integral a serviço do Senhor e da Igreja. Daniel 9:7. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Nota JP 4. Haverá uma primeira ressurreição, a dos justos. Lucas 14, versículo 14. Que precederá o arrebatamento de todos os que estiverem vivos no exato momento do glorioso retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 16 ao 17. 1 Coríntios 15, versículo 52. É importante notar que todos os seres humanos ressuscitarão e serão julgados por suas obras. Primeiro os justos, os que acolheram com sinceridade o dom da salvação em Cristo e, portanto, têm seus nomes inscritos no livro da vida. Depois de um tempo, os ímpios, os incrédulos que rejeitaram ou menosprezaram a dádiva da salvação,
a fim de serem lançados no lago de fogo perpétuo. Versículo 12 deste capítulo. Daniel 12, versículo 2. João 5, versículo 29. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Nota de rodapé 5. A primeira morte é a simples morte física e a consequente separação de alma e corpo. A segunda morte é definitiva e eterna. Tem a ver com a separação da alma humana do doador da vida, o Senhor Deus. Versículo 14 deste capítulo. Apocalipse 21, 8. A destruição total de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Nota de rodapé 6. Satanás, como todo narciso, egoísta e arrogante, não pode aprender nem mudar, pois crê que tudo sabe e de nada precisa. Após 1000 anos, ele sai. Em sua ambição e métodos não se alteraram desde Gênesis 3 até ser aprisionado por gerações e gerações. Em Apocalipse 20. Satanás continua a usar suas armas mais poderosas, a sedução, o engano e a mentira. João 8:44, 1 João 2:22. Contra a humanidade, porque sabe que o ser humano é profundamente corrupto e pecaminoso. Nem mesmo todas as experiências vividas pela humanidade com Cristo e os 1000 anos da mais absoluta prosperidade mundial evitarão que pessoas de várias nações, simbolizadas por 2 nomes enigmáticos, Gog e Magog, Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, voltem a cair nas armadilhas do diabo para se rebelarem contra Deus. Contudo, da mesma forma como a besta, o falso profeta e a prostituta, o inimigo de Deus e a humanidade será igualmente derrotado, humilhado e atirado no lago de fogo, que perpetuamente o destruirá. O diabo ainda reclamará o juízo e o castigo eterno de Deus sobre todos quantos enganou durante o milênio. Então, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O julgamento dos mortos. Em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Nota de rodapé 7. Logo após o tempo do milênio, do versículo 2 até o versículo 6 deste capítulo, acontecerá a ressurreição dos ímpios para o juízo do lago de fogo. O critério deste grande julgamento será comportamental, ou seja, contará tudo quanto o incrédulo realizou por meio da sua mente e corpo. Versículo 13 deste capítulo. O que significa que as culpas corresponderão aos pecados e maldades que cada pessoa praticou em vida. Lucas 12, do versículo 47 a 48, Romanos 2, 6. Entretanto, no livro da vida, uma metáfora do registro dos nomes dos salvos no céu, encontra-se os nomes de todos os que creram
sinceramente na pessoa e obra de Cristo e, portanto, foram salvos do juízo final pela graça de Deus Pai. Ezequiel 32, versículo 32, versículo 33, João capítulo 1, versículo 12. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Nota de rodapé 8. A palavra grega aqui utilizada, Hades, quase sempre traduz o termo hebraico transliterado Sheol, cujo sentido do Antigo Testamento tem a ver com as profundezas onde jazem os mortos, e pode ser traduzida no Novo Testamento por inferno, sepulcro, morte ou profundezas, assim como no versículo 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 21 de Apocalipse. Espero que esse tenha sido um momento proveitoso e agradável. Deus abençoe você e sua família. Tenha todos um maravilhoso, grato e radiante dia na presença do Senhor. Fé e tulipas, só deu glória.